Bom, então agora a gente vai aprender a calcular o pH das soluções tampão, né? Então, para calcular o pH de uma solução tampão ácido, a gente vai usar essa equação aqui, ó, que está em destaque em vermelho. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente deduziu essa equação aqui, né? Vou pegar, para pegar como exemplo, eu posso pegar o ácido acético. Então, vamos imaginar o mesmo exemplo que a gente já veio fazendo aqui, que era um tampão de ácido acético com acetato de sódio. Então, aqui vocês vão ver que é bem simples fazer a dedução dessa equação, ó. A gente só escreve a reação de ionização do ácido fraco, né? Aqui eu tenho o ácido acético, que reage com água, e muito pouco dele gera íons acetato e íons H+, maior parte do ácido acético fica desse jeito. Se a gente escrever a constante ácida dessa reação, vai ser a concentração dos produtos aqui, íons H+, né? Vezes concentração de ânions acetato, dividido pela concentração de ácido acético, certo? O que eu fiz aqui, ó? Bem simples. Peguei essa concentração do ácido acético protonado e passei para cá, para o lado dessa igualdade aqui, ele veio para cá multiplicando. Então, eu fiquei com essa equação desse jeito aqui, tá? E agora eu vou isolar a concentração de íons H+. Por quê? Porque eu estou em busca de calcular o pH, né? Então, o pH é menos log desse cara aqui. Então, isolar o íon H+, é simplesmente mandar esse carinha aqui para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ver que isolando o íon H+ aqui da equação, eu tenho que é igual a constante ácida vezes o ácido protonado, né, que é o ácido acético, dividido pelos ânions acetato. E agora, o que eu vou fazer com essa equação matemática aqui? Ó? Eu vou fazer uma operação nos dois lados da igualdade. Vocês já viram eu fazer isso aqui várias vezes aqui, né? Se eu fizer a mesma operação matemática nos dois lados da igualdade, eu não mudo os cálculos, certo? Então, o que eu vou fazer? Como eu estou em busca do pH, o que é pH? pH é menos log de alguma coisa. Então, se eu fizer menos log nos dois lados da igualdade aqui, eu vou ter que vai ser igual a menos log de H+, e aqui eu vou fazer menos log do Ka, e aqui vai ser menos log desse cálculo de divisão aqui, ó, concentração de ácido acético, que é o protonado, né, dividido por concentração de ânions acetato. Pronto, eu acabei de deduzir a equação, está aqui a equação deduzida. Só que agora, normalmente a gente decora ela assim, ó. Em vez de decorar que é menos log de H+, e tudo mais, o que é menos log de H+? É o pH, né? O que é menos log do Ka? Inclusive, muitos livros, o próprio Harris lá, né, ele dá as constantes ácidas direto à constante ácida, mas ele também dá o quê? O pKa. Porque essas constantes ácidas sempre são números muito pequenos. Se a gente faz menos log do número pequeno, a gente transforma num número grande. Então fica mais, digamos, mais bonito, assim, mais bem apresentado, digamos assim, uma tabela expressa só em valores de pKa, né? Ficam números bem simples, assim. Já as tabelas dadas, só o Ka já é aqueles números tudo na exponencial, né? Já não fica mais dificilzinho de entender, ou sei lá. Muitos autores preferem fazer as tabelas em pKa. Então aqui a gente decora já a fórmula final, a equaçãozinha final aqui desse jeito. pH, né? Ó, menos log de H+ é pH. Menos log de Ka, pKa. E aí fica esse último aqui. Menos log da concentração do ácido, porque aqui o ácido acético é a concentração do ácido. Por que eu escrevo aqui, pessoal, concentração do ácido? Porque é o seguinte, o tampão ácido, ele é feito com ácido fraco e o sal desse ácido. Acontece que o ácido fraco, ele é um ácido, como o nome já diz, né, ele é fraco, ele é pouco ionizado. Então, a maior parte do ácido que a gente jogou na solução, ele fica desse jeito aqui. Então, quem é que vai ditar para a gente a quantidade de ácido que não perdeu seu íon H+? Quem vai ditar para a gente isso é a concentração do ácido fraco que tu colocou lá na hora de fazer a solução tampão. Então, sempre essa informação aqui, ó, quando ela vai entrar lá nos cálculos lá que a gente vai fazer, sempre a informação que entra aqui é a concentração do ácido fraco. Só que aí vem um detalhe, aqui a gente ficou falando aqui nos cálculos da concentração de ânion acetato, por exemplo, certo? E é óbvio que esse acetato aqui a gente estava se referindo ao acetato que veio do ácido acético, né? Só que lá na real, na solução tampão, a quantidade de ânion acetato, ela é muito maior proveniente do sal que a gente usou, porque lembram que lá o tampão ácido era uma mistura de ácido acético com acetato de sódio. Só que o acetato de sódio é um sal bastante solúvel. Então, lá na solução tampão, quem vai dizer para a gente, ou quem vai ditar quer dizer quem vai dizer, quem é que produz, né, a verdadeira concentração de ânions acetato? É o sal.
não é o ácido, porque o ácido produz poucos íons acetato. Só que lá vai ter um montão de íon acetato que vieram do sal. Então, por isso que quando a gente usar a equação matemática aqui para fazer os cálculos, aqui embaixo a gente vai sempre puxar a informação da concentração do sal, e não a do ácido. Tá? Então, que fique bem claro. Ó. Como o ácido ele é pouco ionizado, ele dita para a gente a concentração do ácido protonado. E aí faz sentido. Como o ácido é pouco ionizado, não é ele que dita para a gente a concentração do ânion acetato, e sim o sal, porque o sal é bastante solúvel. Então, quem dita para a gente a quantidade do ânion lá no tampão é o sal. Tá? Então, eu fiz esse destaque aqui, mais destacado que isso não tem. Né? Então, e também tem os exercícios lá, vocês vão ver e é tranquilo. Então, aqui, pessoal, eu fiz a dedução dessa equação aqui. pH é igual a pKa menos log da concentração do ácido dividido pela concentração do sal. Essa é a equação matemática usada para calcular pH de solução tampão quando a solução tampão é um tampão ácido, certo? Se tu fez um tampão ácido, tá? Que é com ácido fraco e base e é o sal desse ácido, tu vai usar sempre essa equação matemática aqui. Eu vou fazer um comentário que é o seguinte: pode ser que em alguns livros vocês encontrem essa equação aqui com o sinal de mais aqui. E só que se tiver o sinal de mais aqui, essa parte aqui está invertida, certo? O sal está aqui em cima e o ácido está aqui embaixo. Eu não gosto muito, eu prefiro muito mais essa daqui, porque eu até no meu material eu já faço a dedução dela. E eu gosto mais dessa aqui com o sinal de menos, porque ela já vem daquela lógica que a gente está acostumado na disciplina inteira, de que a constante de equilíbrio é produto para o reagente, entendeu? Então eu já segui a minha própria lógica de ensino aqui da disciplina e chegamos nessa equação aqui. Então, eu, por exemplo, eu tenho na minha cabeça ela desse jeito aqui. Eu nunca faço ela com mais aqui. E boto o sal em cima e o ácido embaixo, tá? Então, só vou fazer esse comentáriozinho aí para vocês. Mas funciona, né? Não estou dizendo que tá errado, tá certo? Quem quiser decorar com mais aqui e botar o sal lá e o ácido aqui embaixo, vai dar certo. Pode fazer que vai dar certo. Bom, então agora eu vou pegar e vou explicar para vocês como é que é a equação matemática para calcular o pH de um tampão básico. E aí, então, como exemplo de tampão básico, eu vou pegar esse exemplo que a gente já estudou aqui, que era um tampão de amônia com cloreto de amônia. Então, a amônia ela é uma base fraca, muito pouco dela vai incorporar íons H+, proveniente da água, né, e vai virar o cátion amônio. Se eu escrever a constante básica disso, vai ser a concentração desses produtos aqui, amônio vezes o H-, dividido pela concentração da amônia. Passo a concentração da amônia para lá multiplicando, eu tenho Kb vezes amônia igual a amônio vezes OH. Isolo o OH- de um lado da igualdade e esse amônio passa para lá dividindo. Perfeito. Feito isso, chego nessa etapa aqui, eu faço a mesma operação nos dois lados da igualdade, que é multiplicar as coisas por menos log. Então, menos log de OH-, o que é menos log de OH-? É POH. Menos log de Kb, o que é menos log de Kb? É PKB. E depois aqui vai ficar menos log da concentração da amônia dividido pela concentração do amônio. E aí, aquela mesma explicação anterior. Quem que diz pra gente a concentração da amônia? É a concentração da base fraca que tu colocou lá na solução tampão que tu fez. No tampão básico que tu fez. Então, quem dita pra gente a concentração da amônia, NH3, é a concentração da base fraca. Quem dita pra gente a concentração do amônio não é a concentração da base fraca, porque ela produz muito pouco esse cara aqui. Ó. Tá aqui o equilíbrio químico é pouco deslocado para cá. Então, quem dita pra gente a quantidade de amônio que está lá no becker é o sal que a gente jogou, que no caso aqui é do sal cloreto de amônio, que é um sal bastante solúvel, entenderam? Então, quem vai ditar pra gente a concentração de amônio para usar nessa equação matemática aqui é a concentração do sal. Então, de novo, eu fiz um destaque aqui, para lembrar disso. Lá nos exercícios também vocês vão ver que a gente vai usar essa lógica aí. E aqui em vermelho, pessoal, está destacado, então, posso dar uma diminuidinha na tela aqui para ver as duas explicações. Aqui em vermelho estão destacadas as duas equações matemáticas usadas para calcular o pH de tampão ácido, aqui em cima, e aqui embaixo calcular o pH de tampão básico. Percebam um detalhezinho, que aqui nós não calculamos o pH diretamente, né? Primeiro a gente calcula o POH, certo? Então, quando tu fizer esse cálculo aqui, tu vai achar o POH. Mas aí vocês já estão macaco velho já na química aqui, né? pH mais POH dá 14. São escalas invertidas.
Então, sempre que somar uma com a outra, sempre vai dar 14. E aí é tranquilo, então vejam que não tem dificuldade nenhuma, né? Uma equação matemática aqui bem simples de se fazer o cálculo. E é essa equação que a gente sempre vai usar para calcular pH de soluções tampão que a gente preparou. E, inclusive, é com essa equação aí que eu também consigo calcular o pH que o tampão vai ficar depois que eu adicionar uma determinada quantidade de ácido ou uma quantidade de base. Que eu até inventei uns exercícios pensando nisso daí também. Tá? Bom, então acho que aqui, falando em exercício, acho que eu finalizo a parte teórica aqui, não é tanta coisa assim. E acho que o próximo vídeo eu já começo com os exercícios desse assunto aqui, dessa partezinha do assunto, que é soluções tampão.